Olá, tudo bem? Aqui é o William Mendes e hoje eu vou te ensinar o passo a passo inicial, começando o uso da ferramenta Ninja One, ok? Bom, cliquei no link que eu recebi pelo e-mail para acessar a ferramenta, é um convite. Então, nesse link já vem aqui para eu criar a senha inicialmente, certo? Então, eu vou criar aqui uma senha respeitando aqueles caracteres que já tem ali embaixo, né? Segurança. Para facilitar a nossa vida. Clico em enviar. Aqui é um passo importante, tá? Método de autenticação multifator. E essa autenticação multifator eu recomendo utilizar por aplicativo, tá? Você vai aquele aplicativo do próprio Google, né? O Authenticator. É um aplicativo bacana ou algum outro que você tiver também. Por SMS eu não recomendo porque às vezes demora a chegar o token e quando ele chega ali já expirou e aí você perde tempo tentando conectar. Já com o autenticador você consegue fazer na hora, beleza? Passo importantíssimo aqui, ó. Muita gente se perde nesse passo, então preste atenção, que é: entrei aqui na minha conta com o mesmo e-mail ali que eu quero registrar o meu autenticador, vou abrir aqui a câmera, li o QR Code. Apareceu para mim um código na tela. Primeiro código que apareceu aqui, 369023. Aqui, código de autenticação 2. Eu vou esperar terminar o tempo do primeiro código. Vai aparecer agora o segundo código, depois que terminar aqui o tempo, certo? Nesse segundo código, eu vou colocar aqui que vai aparecer e depois então vou mandar entrar, tá bom? Então esse passo é importante, muita gente se perde aqui às vezes, não consegue autenticar, fala que está dando erro, mas vamos lá, só mais um instante. Tá finalizando aqui, pronto, aqui 941666, segundo código que apareceu, entrar, registrou a minha conta, código multifator autenticado. Esse é o treinamento inicial, essa é a primeira página onde que tudo começa, ok? Aqui ó, já tem vídeos de introdução, tudo a respeito do Ninja. Tem um botãozinho de interrogação aqui, onde você consegue ver, fazer pesquisa, né, para os recursos de ajuda do próprio Ninja. Tem como você entrar direto lá na comunidade, onde tem muita informação. Também tem um tutorial de praticamente tudo. Muita dessa documentação está na linguagem em inglês, mas um tradutor ali pode te ajudar, dependendo do material, né, que você for utilizar, principalmente se for a documentação em PDF, né, que tem dentro da comunidade e tudo mais, ou um tradutor do site. Aqui o uso da ferramenta já está na linguagem em português, você não precisa utilizar um outro tradutor dentro do seu browser, tá? Já vem na linguagem em português, só essa parte de documentação que tem alguns vídeos ali, documentos que são em inglês, tá bom? Eu não encontrei ali ainda documentos que já foram atualizados, traduzidos para português nativamente, lá dentro da comunidade, beleza? Mas então vamos lá. Para você não precisar fazer todos esses vídeos aqui de introdução e até em inglês, né, eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês como que funciona, por onde tudo começa. Primeira coisa aqui é o seu painel. Seu painel é onde vai mostrar todos os seus dispositivos, tá? Franquia, aqui vai ter três siglas, que é a sigla da sua unidade. Então toda ferramenta que você for usar, política que você for criar aqui dentro do Ninja, ou alguma outra situação, você vai usar essa mesma sigla e aqui vai estar o nome da sua cidade e na frente o estado. Então, por exemplo, de Goiânia estaria aqui GIN, três letras, né, GYN, e aqui na frente o traço, aí estaria escrito Goiânia, traço, Goiás. Ok? Então aqui da mesma forma vai ter o seu franquia, a sua sigla, beleza? Próxima vez que eu for precisar criar um cliente aqui dentro, você for criar uma outra organização para um cliente seu, porque esse aqui é a sua organização, ou seja, aqui é onde você vai colocar os computadores da sua unidade, beleza? Quero criar para colocar computadores dos meus clientes, você vai abrir uma tarefa e solicitar a criação de uma organização com o nome do seu cliente. O nome da franquia de cliente, o padrão também é o seguinte: você vai escrever help digital, vai colocar um traço, colocar a sigla da sua unidade, igual está aqui, colocar um pipeline e aqui na frente o nome do seu cliente. Então aqui cliente 01, um exemplo. Então, pessoal, quando for criar, vai criar aqui a sua organização cliente 01, depois cliente 02 e etc. Fala, William, eu já tenho aqui 5, 10 clientes para fazer a implantação da ferramenta. Então, pede uma criação de todas essas unidades. Por exemplo, desse padrão que eu estou colocando aqui, do cliente 01 até cliente 10, por exemplo, ou 010, enfim, se for mais de 10 clientes, você pode usar
ok? Depois você vai pegar e renomear aqui, ó, a sua organização. Vai aparecer para você aqui embaixo a organização desse jeito, com o nome 01 aqui na frente. Você vem aqui e apaga, você vai conseguir editar a organização e alterar o nome dela. Essa aqui, que é da sua franquia, você não consegue alterar o nome. Eu vou editar aqui, ó. Você não consegue alterar o nome. Então vai aparecer aqui, né, embaixo o Help Digital com o nome 01 e aí você vai e edita, né, esse nome aqui 01 e coloca o nome da sua franquia. Como que você vai editar? Você vai clicar ali no nome do cliente. Essa aqui que é da sua franquia, tá? Da sua unidade, não troca. Vai trocar o nome da outra que tiver com Help Digital. Você vai vir aqui em editar e vai colocar aqui o nome do cliente. Por exemplo, lá vai estar escrito assim, ó, Help Digital traço a sigla da sua unidade, um pipeline e aqui o cliente, cliente 01, certo? E aqui vai estar seu nome. Você vai clicar aqui, ó, em salvar, vai aparecer lá para mim, ó. A sua vai estar desse jeito. Quando você entrar, vai estar a sua franquia, criou a do seu cliente, vai aparecer aqui cliente 01, você vai vir, clicar no seu cliente 01, editar e colocar aqui o nome do seu cliente, somente. Beleza? Parte de Splash Top, vamos aproveitar que eu já estou aqui dentro. Parte de Splash Top, William, esse cliente vai ter Splash Top. O que é Splash Top? É a ferramenta de conexão remota lá na máquina do cliente. Ele aparece um agente já que instala automaticamente, quando para todos os computadores que estiverem nessa organização, ele vai criar um instalador automático, né? Ele vai gerenciar esse aplicativo. Você pode escolher para que você quer instalar, estação de trabalho Windows, servidor Windows e também Mac. William, e para Linux tem? Não, não tem. Tem para essas opções que está aqui. Por padrão, aqui está marcado para não pedir o usuário final para confirmar se você pode conectar ou não, ou seja, ele vai conectar automaticamente. Se você quiser habilitar essa opção, para toda vez chegar lá para o seu cliente a solicitação da conexão remota, é só você marcar aqui o pedir e depois você escolhe o que vai acontecer se o usuário não clicar na opção de permitir ou recusar a sua conexão, tá? Então, se você quiser conectar mesmo sem ele finalizar ali, né, o pedido como aceito, você deixa a opção de aprovar ou então de rejeitar, que aí vai chegar a notificação para você que a solicitação venceu, né, ou expirou. Tá bom? Da mesma forma para servidor e para Mac. Beleza? Então, se quiser conectar remotamente através do Splashtop, é só habilitar essa função aqui dentro. Não quero, esse cliente não vai usar essa ferramenta de conexão remota. Só você vir aqui e desligar e ele vai automaticamente, o próprio Ninja já desinstala lá na máquina do cliente se ele tiver sido instalado, tá? William, criei a organização, estava gerenciado, mudei de ideia, não quero mais. Desliguei. O que vai acontecer? Ele vai desinstalar lá do cliente, porque ele vai entender que essa organização não é para ter aquela ferramenta. Ah, William, quero voltar. Liguei de novo. O que vai acontecer? Ele vai instalar de novo? Vai, ele vai instalar de novo. Beleza? Então deixa eu finalizar aqui e voltar o nome para o padrão da sua franquia. Que aqui nós estamos tratando da organização do franqueado, certo? Vamos lá. Depois de finalizei aqui a parte de organização, vamos começar tudo. William, o botãozinho mágico do mais, que eu sempre comento com alguns franqueados, está aqui, ó. É aqui onde você quiser adicionar qualquer coisa. Quiser adicionar uma política, quiser adicionar um dispositivo, né, computador, móvel, um virtualizador, tanto faz Hyper-V ou VMware, são os dois suportados. Um monitor, né, quiser fazer ali um monitoramento por ping ou porta, DNS, ou um site, né, quiser monitorar um site, você adiciona por aqui. Ou sistema também de descoberta de rede, tá? Tem essa função disponível. Manuais de como cada uma dessas funções funciona, eu já disse, aqui dentro tem tudo explicando certinho. Vou explicar o básico aqui para você começar, beleza? Não vou detalhar muitas das funções, mas apenas para você começar a usar a ferramenta depois que você recebeu o acesso. Vamos lá então. Então vou clicar aqui, ó. Uma coisa importante tem aqui, ó, locais. Ele já vem por padrão com esse local sede. William, aqui dentro da minha
unidade, eu tenho já um departamento comercial separado e tem eu quero criar um outro local aqui. Tem como? Tem. Você vem aqui na administração, vem aqui em organizações, vai mostrar a sua organização, certo? Você vem aqui em locais, ó, e adiciona um local. Pode colocar aqui, por exemplo, departamento comercial. Pode clicar aqui, criar, por exemplo, financeiro. Pode criar aqui também, sei lá, o gerência. Estou te dando exemplos aqui que você pode inclusive criar para os seus clientes. Por quê? Além de você adicionar um local, você pode fazer o que com o local? Criar para eles políticas diferentes, tá? Para cada local. Por exemplo, o computador da gerência, eu não quero que tenha o antivírus instalado. Então eu vou pôr uma política para ele sem antivírus. Aqui, ó, tá vendo? Você tem acesso na política, a política aqui que já está definida como antivírus. Então, se você quiser substituir essa política, você vai marcar a opção ali, que é a política padrão da organização, e vai colocar uma outra política que seja da sua unidade, tá? Então, da mesma forma, o que é o padrão de siglas? É por isso, ó. Cada franquia tem aqui as políticas da sua unidade. Então, você vai colocar uma política para a sua unidade de acordo com o que você quiser. Daqui a pouco eu vou entrar nas políticas e mostrar o que cada uma delas pode ser configurado. Mas aqui só para você ter ideia que você pode criar locais diferentes e setorizar a empresa, tá? Tanto a sua unidade quanto também a empresa lá do seu cliente. Esses locais servem para você separar os computadores aqui dentro mesmo do Ninja, para ver visualmente, né? Pra, digamos assim, ficar mais fácil de você ver, ou enfim. Se for uma empresa muito grande, fala assim, não, tem vários setores, tem, sei lá, 15 computadores num departamento, 16 no outro, 20 no outro, 5 no outro, 8 no outro. Não, então eu venho aqui no local, quando você estiver aqui dentro do painel, né? Fala, não, é o computador lá do faturamento. Então você consegue vir aqui, cadê? Deixa eu voltar no meu início. Voltar aqui no meu início. Então aqui dentro da minha franquia eu posso vir então e escolher qual que é o local, né, que está esse dispositivo. Não tô falando, né, lá os computadores lá do comercial tá com problema lá do cliente. Aí você vem aqui, pode selecionar, você já vai ver os computadores para saber qual que é, entendeu? Então no caso de uma rede muito grande, esses locais te ajudam a fazer isso, a mapear por setores diferentes e também criar políticas diferentes caso necessário para cada setor, tá? Para cada área. Beleza, depois dos locais aqui, vamos lá. Por que, que é importante o local, que eu já falei antes? Quando você criar aqui, ó, um dispositivo, né? Eu vou criar um instalador para um dispositivo, que é um computador, por exemplo, o Windows. Eu vou selecionar qual é a organização que ele vai pertencer. Então, se for para o cliente 1, 2, 3, 4, tem aqueles vários clientes aqui. Você vai selecionar qual é o cliente que vai ser esse instalador. E também você já pode definir qual que é o local que você vai colocar aquele computador. Então, assim, eu gero um instalador para todos os computadores do comercial, para todos os computadores depois do financeiro, para todos os computadores depois, sei lá, do almoxarifado, enfim. Você pode separar isso. Ah, William, não quero, vai ficar tudo num local só, então já vai ter o local padrão como sede, não vai ter as outras opções. Você vai mandar aqui, ó, gerar o instalador. Vai demorar um pouquinho, mas ele gera aqui em alguns instantes. Depois de gerado, ele já aparece na tela. Eu não recomendo trocar o nome, tá? Ele aparece um nome estranho aqui, mas se você for ver, ele traz o nome exatamente, ó, da sua organização, franquia, ZZZ, vai trazer a sigla, o nome da sua unidade lá certinho, a versão do instalador e qual que é a plataforma com MSI, no caso de Windows aqui, ele é um instalador silencioso. Você já pode baixar ele para o seu computador, salvar ele aqui num pendrive ou baixar, né, se você estiver acessando direto na máquina do cliente, que eu normalmente não faço isso, mas ou eu baixo ou eu copio o link e envio o link ali para ele por e-mail. Comumente, baixo, coloco num pendrive que é bem pequenininho, o arquivo, né, o instalador. Ó. Baixou rapidinho. A partir do momento que baixou, se eu executar ele aqui, ó, ele só vai aparecer a tela falando aqui, né, que tem um executável tentando ser aberto. Eu vou permitir isso no Windows, né, se o AC estiver ativo. Depois que eu permitir ele aqui no Windows, ele já vai começar a rodar a instalação. Eu dei um não aqui no meu, tá? Para não começar realmente a rodar a instalação, que eu estou numa outra máquina. Não quero que instale nela agora, já tem inclusive, senão vai dar conflito. Mas enfim, depois que eu fiz isso e permiti no Windows aqui, ele já vai começar a fazer a instalação do Ninja. Demora um pouquinho ali,
Se você abrir o gerenciador de tarefas do seu computador, você vai ver ali, né, o processo executando, vai aparecer o nome Ninja RMM agente ali, e você aguarda um pouquinho, coisa de 1 minuto, depende do desempenho da máquina, pode ser mais que isso, mas coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, ele já vai aparecer aqui o seu dispositivo automaticamente, e aqui dentro dessa parte de ações, ele vai já mostrar para você também as ações que estão sendo executadas. Então, inicialmente, esse painel é assim, ele é bem cruzinho, né? Você vai ver aqui a sua franquia, as outras organizações para baixo vão ser as dos seus clientes, né? Aqui embaixo mostra a quantidade de computadores que tem em cada um desses dispositivos, a saúde deles e tudo mais. Nossa, no início aqui realmente é bem simples a ferramenta, né? Parece não ter tanta informação, mas é porque realmente não tem dispositivo, então por isso que é dessa forma, tá bom? Um outro ponto importante que eu preciso já mostrar para vocês e quero aproveitar aqui esse vídeo, vai ficar um pouco longo, mas para a gente já resolver essa situação, é a parte de políticas. Tá? Eu já expliquei para vocês que as organizações, se você tentar aqui ó, criar uma organização, Help Digital, a sigla da sua unidade e o meu cliente, o meu nome, e eu vou aqui, ele vai ter Splashtop esse cliente? Não, não vai ter, então eu vou só salvar. Pronto, criei lá o meu cliente 1. Dentro de organizações, uai William, não aparece para mim. E agora? Será que eu fiz errado? O que aconteceu? Não, realmente não vai aparecer. Você precisa, como eu falei anteriormente, abrir uma tarefa para que esse cliente apareça aqui para você. Então, antes de você sair criando vários clientes aqui e ficar perdido qual criou, já registre uma tarefa que a equipe de suporte vai criar da forma correta e vai aparecer aqui para você, beleza? Entrando na organização, você define se ela vai ter Splashtop ou não, igual eu já falei. Se tiver um virtualizador lá dentro do cliente, um Hyper-V, ele vai aparecer aqui, ou um VMware, ele vai aparecer aqui. Os locais, eu já mostrei onde que é. A parte de patch, se você tiver dentro do cliente também um servidor de WSUS, você pode adicionar ele aqui, tá? Na parte de usuário final também você pode atribuir, por exemplo, o cliente tem ali um funcionário que vai conectar no computador remotamente, ou o próprio gerente ali quer ver a saúde dos dispositivos, né, quer acompanhar o Ninja, os alertas, você pode criar um usuário final aqui e atribuir quais os dispositivos que ele pode ter acesso para ver as informações, tá? Não vou entrar em detalhes nessa parte de usuário final, porque é bem simples, é usuário final mesmo, não é técnico, tá? Ah, contratei um técnico, William, o que que eu faço? Registra uma tarefa no portal informando, solicitando criação da conta para o seu técnico, até porque você vai precisar criar também um e-mail para ele, né, de suporte aí da sua franquia, ou com o nome dele, enfim. E aí vai ser criado, né, depois do e-mail dele, criado então um acesso para que ele tenha acesso como técnico na ferramenta e não como usuário final, beleza? Parte de organização é isso, é bem simples. Depois, o que que gera é, os alertas e tudo mais para as organizações são as políticas, tá bom? Então, dentro aqui dessa organização, e como você não tem outras políticas atribuídas ainda, já existe uma política padrão aqui para sua franquia, você vai conseguir vir aqui, ó, dentro da parte políticas e pegar as suas, né? Pega a sua política aqui, ó, e você consegue ver o que está acontecendo, o que está monitorando, o que eu quero que monitore, o que não monitora dentro do computador do meu cliente. Então você viu, eu fui lá dentro de administração, né, vamos voltar lá no painel inicial. Eu venho dentro de administração, políticas aqui embaixo, pega a sigla da sua unidade e vou aqui, ó, pronto. Então agora eu vou ver aqui o que eu quero monitorar dentro do computador do meu cliente. Por padrão já vem isso aqui, ó, alto uso de CPU, alto uso de disco, alto uso de memória e pouco espaço em disco. Se tiver algum outro serviço, alguma outra coisa que você quer monitorar, você vem aqui em adicionar condição e vai escolher o que você quer monitorar. Por exemplo, eu quero monitorar sei lá, um CPU, o serviço. Vamos pegar aqui um serviço. Serviço do Windows, o nome do serviço é Spooler. Printer Spool. Aqui, ó, Spooler, aqui, ó. Spooler de impressão. Esse aqui mesmo. Qual que é o estado? Indisponível. Se o spooler de impressão ficar indisponível, de impressão, né? Desculpa, ficar indisponível, ele vai gerar um alerta para mim. Se esse serviço estiver desativado, ele vai ignorar o alerta? Sim ou não? Se eu falar desativar manualmente, ele vai ignorar o alerta? Eu que vou escolher.
Então, nesse caso aqui, eu não quero. Se tiver desativado, eu quero ser alertado, porque ele está indisponível e não pode, senão o computador não consegue imprimir, certo? Se eu mudar para monitorar, né, ou para inicializar esse serviço como manualmente lá no Windows, eu quero ignorar? Não, também não, porque se o usuário for lá e mudar isso aqui, caso ele tenha permissão de administrador, né, digamos, eu quero também ser alertado se esse serviço estiver parado. Estou dando um exemplo do Spooler aqui, gente, mas pode ser qualquer serviço e pode ser qualquer outra situação que o próprio Ninja consiga identificar aqui dentro do seu computador. Então aqui, por exemplo, ele pegou todos os serviços já comumente identificados, tem um botão de i na frente, quer dizer que é informação, ele tem explicação. Ó. Como eu coloquei serviço do Windows, ele já traz como serviço. Olha lá, ó. E ele traz a dica. O nome deve conter pelo menos 3 caracteres e pode incluir apenas um caractere coringa no começo ou no final. Então, por exemplo, se eu não sei como que escreve o spooler lá, total, venho aqui, ó, põe um asterisco, pooler. Ah, não achou nada. Põe um asterisco. Ah, não vai, porque pelo menos 3. Entendeu? Então, se eu pôr um asterisco, não achou também. Né? Enfim, eu estou falando aqui a parte de serviço do Windows, certo? Então você vai aqui já encontrar a maioria dos serviços do Windows que o Ninja monitora ou já monitorou em algum dispositivo conhecido. Você pode monitorar qualquer outra coisa. Pode ser um campo personalizado que foi criado dentro da ferramenta para algum serviço. Pode ser um resultado de um script. Aqui o uso de processamento. Eu quero monitorar um servidor ali, se o uso de processamento dele ficar, sei lá, acima de 50%. Enfim, você vai escolher o que você quer. Maior ou igual, menor ou igual, igual a. Isso para CPU, ó, dispositivo indisponível. Por exemplo, tem um computador que ele não pode ficar offline. Se ele ficar offline, eu quero ser alertado. Então, aqui, ó, uma condição de monitoramento. Se ele ficar 3 minutos indisponível, ele vai me alertar. Então, aqui, ó, depois de 3 minutos, né, ele alertando, eu posso redefinir essa configuração e alertar de novo. Então, se ninguém foi lá e não resolveu, ele vai gerar um alerta de novo, tá bom? E esse alerta você escolhe também no seu perfil se você vai receber ele por e-mail, por SMS, e aqui depois você vai ver que você define qual que é a gravidade desse alerta e tudo mais. Então, assim, ó, tudo que está aqui é um evento do Windows, evento crítico, um processo, um recurso, enfim, um software, taxa de transferência, enfim, tudo isso aqui você consegue adicionar como condição para o Ninja monitorar automaticamente para você. E cada uma delas vai te dar opções diferentes ali do que você quer fazer, qual processo, qual serviço, enfim. Tá? Então isso aqui você pode, digamos assim, você pode brincar à vontade, desde que seja com um computador de teste. Tá? Então você vai parar aí um computador importante num cliente. Então tem as condições de monitoramento, condições de alerta, são as condições que essa política vai checar lá no computador do seu cliente, beleza? Então depois que você já entendeu como que funcionam as políticas, pus aqui uma condição, deixa eu voltar aqui de novo, né? É um serviço do Windows, é o spooler de impressão. Se ele estiver indisponível, é 1 minuto, aplicar, beleza, nome. Impressão, só para eu saber ali o nome do script do alerta. Qual que é a gravidade? É moderado, prioridade alta, não quero que fique sem imprimir, redefinir automaticamente após aqui que você define também. Eu falei agora há pouco, se ele vai redefinir sozinho ou não. Ou quando não atende mais. O que quer dizer quando não atende mais? Ele está monitorando. E quando ele identificar que isso aqui não está mais funcionando, né? Esse script não está mais alertando, ou seja, ele voltou a funcionar o spooler de impressão, ele para de te alertar, né? Para de te avisar. Ou você redefine automaticamente, tá? Você escolhe aqui qual que você quer. Qual que é o canal, né? Se você tiver um canal correspondente criado, isso depende muito de condição aqui. Quando você cria um servidor paralelo ali de monitoramento, que dificilmente alguém faz isso, tá? E aqui o que eu disse é a respeito de notificar técnico. Notifica ou não? Eu quero que notifica. E notificar ao redefinir, ou seja, redefiniu depois de 1 hora, continua com problema, notifica de novo ou não? Notificou uma vez, deixa. E regra de ticket, se você estiver usando o ticket, depois eu explico no outro vídeo como que funciona. Se você estiver usando o ticket, você vai ter aqui a permissão de criar um ticket para esse evento automaticamente, caso seja necessário. Tá?
E aqui você pode criar uma automação para essa condição. Por exemplo, toda vez que der positivo, que o spooler der indisponível, eu posso vir aqui e criar um script ou pegar algum pronto, por exemplo. Eu nem sei se tem de spooler. Aqui, ó, reset spooler de impressão. E colocar ele para executar como um sistema, como usuário, como administrador, enfim, qualquer uma das coisas que você quiser colocar para executar de automação também tem essas opções, tá? Então vou pôr aqui, eu quero que executa um reset do spooler de impressão. Então olha só, quando eu pus lá, se ele identificar que parou, ele vai fazer o quê? Resetar o spooler de impressão e vai redefinir isso aqui. A cada 1 hora ele vai checar isso aqui para mim. Fala, não, William, eu quero que teste a cada 90 segundos. Esse negócio não pode, é rapidão. Então, enfim, você vai fazer de acordo com a sua necessidade aí, beleza? Adicionei, pronto, tá lá, ó, impressão. Executar uma automação, redefinição a cada meia hora. Então, nessa organização, todos os dispositivos com essa política vão fazer esse mesmo script automaticamente. Aqui também eu posso criar para essa política outras automações programadas para serem executadas. Tá? Um ponto importante, essa política também, digamos assim, ela é uma política pai, ou seja, é uma política que rege a organização toda. Então, William, eu quero criar políticas específicas para alguns dispositivos ou políticas condicionais para alguns dispositivos. Você pode criar política filho dessa política aqui. Por exemplo, ela respeita tudo que essa tem e tem alguns quesitos, né, adicionais, digamos assim. Tá bom? Então, por exemplo, você vem aqui e adiciona uma automação programada, um computador, que você quer que reinicie todo dia tal horário. Um exemplo. Você pode vir aqui e criar essa automação de reiniciar o computador. Tem situações aí, clientes, que eu já precisei fazer isso. Enfim, vai aí da sua necessidade e criatividade de acordo com o que você quer programar para acontecer no seu cliente. E tem um botãozinho na frente, ó, tá lá, ó, tem ajuda, um vídeo de 1 minuto e 35 te explicando como que isso aqui funciona, tá bom? Tem também a parte de patch do sistema operacional. Se você quer controlar aqui pelo Windows ou pelo Ninja ou não as atualizações do Windows, por padrão ele está aqui ativado. Já tem aqui algumas características de quando que reinicia, quando que faz a busca, quando que atualiza, o que acontece depois de atualizar, se aprova ou não as atualizações automaticamente, certo? E também a parte de aprovação automada e substituição. Que a parte de substituição é o seguinte: chegou a política 1, depois ela atualizou, né, um KB lá da Microsoft atualizou para a versão 2. Aí você pode substituir essa atualização. Antes era negado e agora eu vou aprovar. Então ele entra aqui como uma substituição de patch. Tá? Então tá aqui, ó, que foi aprovado ou rejeitado automaticamente. Ele entra aqui como substituição. Então, por exemplo, aqui estava como manual e eu vim aqui, peguei aquela atualização, falei, não, agora pode atualizar automático. Fui lá e mandei criar uma atualização automática daquela atualização. Ele vem aqui para a parte de substituição. Beleza? Aqui também é muito simples, é intuitivo, é só ler que você vai entender o que acontece aqui dentro dessa parte de monitoramento da atualização do Windows. Tá, beleza? Na próxima opção aqui é antivírus. Então, por padrão, se você usa com AV, né, se você solicitou o Ninja com antivírus, então ele vem com o Bitdefender SDK integrado, a proteção completa do Bitdefender, e tem um vídeo no portal aí do franqueado que explica configurar aqui essas opções do Bitdefender. Também não tem muito segredo, é só ler. Você vai ver qual que é o processo de instalação dele, o que vai acontecer, né, se ele vai reinicializar ou não após instalar ou atualizar, quais são ações automáticas, quando que existe varredura rápida, quando que existe varredura personalizada, se ele está ativo, né, ao acessar, ou seja, aquele antivírus que está monitorando em tempo real. William, quero desativar o antivírus aqui temporariamente, basta atualizar aqui e mandar salvar, né? O que eu faço não é vir aqui na política e alterar, né? Eu tenho uma política com antivírus e uma política sem antivírus. Então, quando eu quero desativar no computador específico, eu vou lá naquele computador e desativo somente daquele computador, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou entrar na conta onde tem dispositivos, que vocês já conseguem visualizar isso aqui e entender como que vai ficar, inclusive, a conta de vocês, né, depois que tiverem aí alguns clientes em atividade. Olha só como que é aqui, ó, o painel inicial que eu havia comentado antes. Então vai ter, ó,
os seus clientes todos aqui, ó, tá vermelhinha porque tem algum problema, tá amarelo tem algum alerta que não é crítico e tá verde, tá saudável, tá vendo? Embaixo tem quais os dispositivos, quantidade de dispositivo que tem, se tem alguma ação automática acontecendo, quais são os alertas que tem, ó, se você for parando o mouse em cima, ele mostra quais são os alertas, o que você pode fazer com esses alertas também. Ó. Então você pode clicar aqui e ver quais são os dispositivos que estão com aquele alerta. Você clica sobre o alerta, ele te dá aqui ó, o que está acontecendo. Se você quer redefinir, se você quer criar um ticket né, relatando aquele problema. Enfim, tem diversas situações aqui que são detalhes dos dispositivos que você só vai conseguir ver realmente depois que você tiver com um dispositivo adicionado. Tá? Por enquanto, lá eu estou mostrando só a parte inicial de configuração. Então, você viu a parte aqui ó, dos clientes, né, igual eu havia comentado, ó, a nomenclatura padrão. Né? Essa conta aqui é a conta Master Admin, então por isso que mostra todas as organizações, mas na sua aqui vai mostrar só os seus clientes e as suas organizações. Ok? Então vamos lá, o que eu queria mostrar para vocês aqui, onde que já tem dispositivo, por exemplo, é a parte da política. Né? Você pode vir aqui no campo de busca, eu vou procurar o usuário. Ó. Procurar o nome do usuário logado no computador, ele já acha o computador. Como que eu faço? Eu preciso desativar a política de um computador rapidamente. Você vem aqui na parte de configurações e vem aqui ó, na política que está atribuída para ele. Aqui na visão geral, desculpa. Na visão geral aqui, ó, na política que está atribuída para ele, ó, se eu clicar em cima, eu abro a política direto e consigo editar a própria política. Beleza? Agora, se eu não quero editar a política, para não, se eu editar a política, eu vou trocar em todos os computadores que tiverem ela, certo? Agora, se eu não quero editar a política, se eu quero só trocar, eu vou clicar aqui e vou vir aqui ó, onde que está a nossa política. Tá vendo? A política tá aqui, ó, e vou clicar em alterar. Aí eu tá a política tal, eu venho aqui e coloco a outra política, por exemplo, igual eu estava falando ali, né, das vezes eu venho aqui e altero para outra política sem antivírus. Então, se eu estou na política com antivírus e eu quero tirar o antivírus dessa máquina, eu venho aqui e altero só essa máquina para a política sem antivírus, e aí ele já vai tirar o antivírus dessa máquina. Ou ele pode manter o antivírus instalado e somente as opções de varredura desativadas, entendeu? Então você pode usar ali como uma política filho, né? Como um coringa, falar, eu preciso desativar temporariamente para executar uma ferramenta aqui, o antivírus está barrando, o Bitdefender. Então, criar exceção, tudo mais, enfim, eu quero só testar se é o antivírus que está barrando. Você vem aqui, troca a política, põe a política sem antivírus, né, que vai ter aquela opção desativada aqui, né, do acessar e tá vendo? Então ele não vai monitorar quando você executar o programa, então ele vem aqui e coloca essa política que ele não vai fazer lá a varredura, beleza? Depois aqui da parte de antivírus, você tem aqui as atividades, que isso aqui já vem por padrão. Né? Você não precisa mexer em nada disso aqui, já é o que o próprio computador monitora, né? E na parte de software, tem aqui também uma explicação como que você faz o gerenciamento de patch do Windows, de software. Se você ativar isso aqui, tem alguns softwares que o próprio Ninja já tem uma parceria, é como se eles tivessem um servidor de atualização desses softwares proprietário. Então ele já tem disponível aqui ó, versões desses aplicativos, que são esses que estão aqui na lista, que você consegue monitorar, gerenciar e atualizar pelo próprio Ninja. Beleza? Pessoal, eu acredito até para não ficar longo demais esse vídeo aqui, né, eu vou dar uma pausa por aqui. Então, assim, você já sabe como adicionar dispositivo, né, já consegue vir aqui, ó, clicar no botãozinho, adicionar dispositivo, né, criar um instalador do seu dispositivo. Ele vai aparecer aqui na sua organização, como eu falei. Depois que você entrou no dispositivo dentro da sua organização, ele vai aparecer para você dessa forma aqui. Né, e aí já começa a coletar informações a respeito do dispositivo, as informações de configuração do dispositivo, detalhes aqui ó, de uso do dispositivo, como processador, quantidade de memória, volume de disco, rede, portas abertas no sistema, qual que é o hardware que tem dentro do computador, antivírus, registro do Windows, evento do Windows, tudo. Né, ele vai monitorar tudo aqui. Tem outros vídeos explicativos que mostram aí a parte de atividades também, que fica tudo registrado, o que acontece com o computador, usuário que loga, usuário que desloga, hardware que for alterado, software que for adicionado ou removido, enfim, o Ninja monitora tudo, tá? Mas não quero delongar muito mais esse vídeo, vou dar uma pausa por aqui e
a gente deve fazer um novo vídeo aí com configurações mais detalhadas em breve. Valeu? Espero aí que vocês consigam compreender. Qualquer dúvida a gente está à disposição.